Helena e Victor formam o casal perfeito de São Paulo. Ele é um arquiteto bem-sucedido e ela, uma curadora de arte em ascensão. Durante as férias em sua casa de campo isolada, na Serra da Mantiqueira, um incêndio misterioso destrói a propriedade. E Victor é encontrado gravemente ferido, com amnésia total. Helena, milagrosamente ilesa, cuida dele, reafirmando o amor deles e a vida que construíram. As luzes do hospital eram cruéis, frias, mas o sorriso de Helena era um refúgio. Victor acordou no quarto branco sem saber quem era, mas sabia que aquela mulher, de cabelo castanho claro e olhos verdes cheios de preocupação, era a única verdade em seu universo vazio. "Eu sou sua esposa", ela disse, segurando sua mão com firmeza. "Nosso nome é Helena e Victor. Você é um arquiteto brilhante em São Paulo e eu sou uma curadora de arte. Nós somos apaixonados." Ele absorveu as palavras, confiando cegamente. O diagnóstico, amnésia total, causada por um incêndio misterioso que havia destruído nossa casa de campo isolada na Serra da Mantiqueira durante as férias. Victor foi encontrado gravemente ferido. Helena, milagrosamente ilesa, o havia resgatado. 6 semanas depois, eles estavam de volta a São Paulo, no luxuoso loft de design minimalista. Helena era a personificação da esposa dedicada. Ela o alimentava, o vestia e o inundava com histórias de sua vida perfeita, viagens a Paris, jantares românticos, a promessa de filhos. "Olha, Victor", ela diria, segurando um porta-retrato com a foto de um casal sorridente em Veneza. "Éramos nós, felizes." Victor tentava sentir a felicidade, mas era como olhar para uma pintura abstrata. Ele entendia o conceito, mas não sentia a conexão. Ele confiava em Helena, mas a desconfiança pairava como uma névoa. O primeiro desencaixe veio com a comida. "Você sempre amou o estrogonofe de camarão", Helena disse certa noite, servindo um prato que parecia uma obra de arte. "Você diria que é a única coisa que vale a pena comer em casa." Victor experimentou. O sabor era rico, mas seu estômago se revirou com uma aversão física inexplicável. "Eu não sinto isso. Eu sinto que não gosto de camarão", ele admitiu, franzindo a testa. O sorriso de Helena congelou por um milissegundo, imperceptível para a maioria, mas não para Victor, cujos sentidos estavam hiperalerta pela amnésia. "Ah, querido", ela riu, cobrindo o deslize. "A amnésia é engraçada. Sua memória de longo prazo está voltando, mas o paladar vai demorar um pouco mais." Ela mudou de assunto rapidamente, mas a semente da dúvida estava plantada. Por que ela teria tanta certeza de que ele amava algo que seu corpo rejeitava tão visceralmente? A segunda rachadura surgiu quando ele procurou uma camiseta. Ao dobrar a gola, sentiu uma textura estranha no ombro. Era uma pequena cicatriz em forma de estrela, recém-curada. "Helena, o que é isso?" ele perguntou, mostrando a cicatriz. Helena olhou para o ombro dele e suspirou, triste. "Ah, Victor, isso foi no incêndio. Você estava preso sob uma viga. Por um momento achei que iríamos te perder." A história era lógica, mas a cicatriz tinha uma simetria estranha para uma queimadura acidental. Victor a estudou no espelho. Não parecia uma cicatriz de resgate, parecia uma marca. Ele não se lembrava de sentir dor ali. O terceiro e mais forte ponto de virada veio com a visita da mãe de Victor. Dona Eloá, uma mulher de semblante austero e elegante, chegou ao loft uma tarde. Quando viu o filho, ela correu e o abraçou, chorando lágrimas de alívio genuíno. "Meu filho, meu Victor", ela soluçou, segurando-o com força. No entanto, o calor da emoção desapareceu assim que ela olhou para Helena. O olhar de Dona Eloá para a nora era gelado, puro desprezo. Não era a frieza de uma sogra crítica, era o ódio silencioso de uma inimiga. "Helena", a mãe disse, o tom cortante,
Estou aliviada que você tenha trazido Victor para casa. Você sabe o quanto ele precisa de cuidados. Helena sorriu, inabalável. Claro, Eloá. Eu sou a esposa dele. Eu o amo. Quando Helena se afastou para atender uma ligação, Victor se inclinou para a mãe, desesperado por alguma verdade. Mãe, eu sinto muito. Não lembrar de nada. Mas você e a Helena não se dão bem? Dona Eloá o encarou. Havia uma hesitação assustadora em seus olhos. Ela olhou para a porta como se temesse ser ouvida. Filho, ela sussurrou, a voz tensa. A amnésia. É melhor que você continue pensando que tudo era perfeito. Não se preocupe com o passado. Preocupe-se com o futuro. Antes que Victor pudesse perguntar o que ela queria dizer, Helena voltou, o sorriso de volta ao rosto. Dona Eloá mudou o semblante, seu calor voltando apenas para o filho. Victor passou o resto do dia tenso. Sua mãe o avisou para não olhar para o passado, mas o passado estava nele, gritando silenciosamente. Por que a mulher que o salvou era tão odiada pela própria mãe dele? E por que sua mãe estava com tanto medo? Naquela noite, Victor observou Helena dormir. Ela parecia serena, linda, a esposa devotada. Mas ele não conseguia afastar a sensação de que por trás daquela perfeição havia algo distorcido, algo perigoso. Ele não era o Victor que Helena descrevia. E ele começou a suspeitar que a mulher que o havia resgatado das chamas estava, na verdade, mantendo-o preso. Preso a uma vida que não era dele, com uma mulher que ele mal podia reconhecer. A busca pela verdade precisava começar. E se ele não podia confiar na sua esposa, teria que encontrar o seu passado sozinho. A desconfiança de Victor transformou-se em uma obsessão silenciosa. Ele passava os dias no loft, fingindo assistir TV ou folhear livros de arquitetura, mas, na verdade, estava catalogando os erros de Helena, os pequenos deslizes que contradiziam a história de amor deles. Ele notou que a suposta paixão dela por arte abstrata parecia superficial. Ela não conseguia citar o nome de um único artista que estivesse no loft. Ele notou que ela evitava qualquer conversa sobre o trabalho dele, sempre redirecionando para lembranças de viagens. O passado que Helena vendia era lindo, mas totalmente oco. Uma tarde, Victor estava sozinho no closet imenso. Estava à procura de um blazer que Helena mencionou ser o seu favorito, mas que ele nunca havia vestido. Mexendo nos fundos da gaveta de casacos, seus dedos tocaram algo duro, preso sob o forro. Ele rasgou o tecido com urgência. Escondido, havia um diário de capa de couro vermelho e uma chave pequena. Victor sentiu o coração acelerar. Helena nunca o deixava sozinho. Ela devia ter saído para comprar algo. Ele tinha pouco tempo. Abriu o diário. A letra era inconfundível. A caligrafia elegante e arredondada de Helena. Victor sentou-se no chão, tremendo, e começou a ler. O conteúdo era um soco no estômago, destruindo o conto de fadas que ela havia meticulosamente construído. As primeiras páginas detalhavam um casamento não de amor, mas de fachada. 04 de outubro. O Victor voltou a beber. De novo. Ele só me quer como um troféu na parede. Olho para este loft e sinto-me sufocada. Estou cansada de fingir para a mãe dele e para os amigos dele. Eu não aguento mais esta vida, este casamento tóxico. Victor sentiu vertigem. Tóxico? Helena o tratava com adoração. Ele avançou. As entradas se tornaram mais sombrias, revelando que ele, o Victor de antes, era o vilão na história, controlador, ciumento, infiel. 12 de novembro. A discussão foi horrível. Ele quebrou o meu telefone e disse que se eu o deixasse, ele faria com que eu perdesse tudo. Ele me ameaçou. Sinto-me prisioneira. Eu devia ter fugido há meses, antes que fosse tarde. Há uma semana, voltei a falar com Lara. O nome Lara. Quem era Lara?
O nome não tinha eco em sua memória. Victor virou a página. A entrada mais recente era de um dia antes do incêndio na Serra da Mantiqueira, 26 de dezembro. Ele me obrigou a vir para a casa de campo, forçando esta encenação de férias perfeitas. Mas eu tenho que fazer isto. Lara sabe. É a única forma. Vou ter que ser forte. Se a minha coragem falhar, ela fará. Não posso mais viver esta mentira. Victor largou o diário ofegante. Era oficial. O seu casamento não era perfeito, era um pesadelo. E ele, Victor, era um monstro. Ele começou a processar a nova e terrível verdade quando ouviu a chave na porta. Helena estava de volta. Ele escondeu o diário e forçou-se a parecer calmo. Helena entrou, carregando sacolas de supermercado com o sorriso de sempre. Querido, você está bem? Está pálido. Senti sua falta. Victor enfrentou-a. Eu encontrei isto, ele mentiu, apontando para uma notícia sobre a reabertura de uma galeria. A reportagem diz que a curadora desta exposição se chama Helena Gomes. É você? Helena relaxou, aliviada. Sim, claro, eu te falei sobre o meu trabalho. E o seu nome de solteira, qual é? Victor perguntou, tentando soar casual. Ela hesitou por uma fração de segundo. O quê? Por que a pergunta? Curiosidade, Helena. Amnésia. Estou reconstruindo a nossa história. Era Silva, ela respondeu, com a voz um pouco alta demais. Helena Silva Gomes. Victor balançou a cabeça, sentindo-se um nojo súbito. O diário dizia que ela tinha falado com Lara. Ele tinha que perguntar. Helena, o nome Lara te diz alguma coisa? O sorriso de Helena desapareceu completamente. Seus olhos verdes ficaram frios, duros. Ela fechou a cara. Você andou pesquisando no meu telefone, Victor? A voz dela era agora um sussurro de aço. Ou a sua mãe veio aqui e envenenou sua mente de novo? Não, ele disse mantendo a compostura. É só um nome que me veio à cabeça. Um fragmento de memória. Ela o avaliou, o olhar penetrante. Depois, forçou um sorriso melancólico. Lara era uma amiga de infância. Ela se afastou há anos. Não a vejo desde que nos casamos, Victor. Você sabe como você era ciumento, ela disse, acariciando o braço dele. Você fez me cortar relações com muita gente. A explicação era conveniente e, dado o que ele havia lido no diário, plausível. O Victor de antes era ciumento e possessivo. Mas Victor notou que ela não havia negado a sua desconfiança. Ela a tinha apenas justificado. Naquela noite, deitado ao lado de Helena, Victor não conseguia dormir. Ele era um vilão que se apaixonou pela sua vítima, ou a história era mais complexa. Ele sentia que havia uma peça faltando, uma peça que a amnésia estava protegendo. O diário mencionava que a irmã, Lara, faria o que ela não podia. O que exatamente Lara faria? E se Helena tivesse mentido sobre seu nome de solteira? A amnésia de Victor o impedia de saber, mas o medo era claro. Ele estava preso na casa de um monstro, e ele não tinha certeza se o monstro era a sua esposa ou ele próprio. O pânico silencioso impulsionava Victor. Após encontrar o diário e confrontar Helena sobre o nome Lara, ele sabia que não podia mais confiar na história que ela havia criado para ele. A amnésia era sua cela, e Helena, sua carcereira sorridente. Ele precisava de ajuda externa. Usando o laptop de Helena, ele conseguiu contatar um antigo colega de trabalho, cujo número encontrou em uma pasta de projetos de arquitetura. Ele inventou uma desculpa sobre precisar de documentos importantes para iniciar um novo projeto e conseguiu que o colega lhe fornecesse o contato de um detetive particular de confiança, André. O primeiro encontro com André foi tenso, realizado em um café anônimo longe do loft. Victor precisava ser cirúrgico. Ele não podia revelar a amnésia ou o diário. Minha esposa, Helena, tem estado estranha desde o incêndio.
Victor começou, mantendo a voz firme. Quero que você investigue as finanças dela e qualquer contato que ela tenha feito nas semanas antes de irmos para a Mantiqueira. Procure especialmente por alguém chamado Lara. André era profissional e discreto. Em poucos dias, ele começou a enviar relatórios fragmentados. A primeira descoberta confirmou os piores temores de Victor. O casamento era, de fato, uma farsa pública. André encontrou registros de uma briga legal de divórcio que estava prestes a ser iniciada por Helena, mas que foi subitamente suspensa uma semana antes da viagem para a Serra. A razão oficial do divórcio era diferenças irreconciliáveis, mas havia notas de um advogado que sugeriam uma batalha por propriedades, com Victor em posição de vantagem. O Victor de antes era controlador e estava prestes a destruir Helena financeiramente. A cada relatório, Victor sentia-se mais enojado e assustado com o homem que ele havia sido. Ele não era o marido perfeito. Era um predador. E se ele era o vilão, a vingança de Helena era, no mínimo, compreensível. O mistério de Lara se aprofundou. André descobriu que Lara não era uma amiga, mas sim a irmã gêmea idêntica de Helena, Lara Gomes. As duas eram inseparáveis até a juventude, mas se afastaram completamente no último ano. Não havia registros de contato, exceto por uma misteriosa transferência bancária significativa de Helena para Lara, feita um mês antes do incêndio. Era o dinheiro da fuga. A verdade sobre a noite do incêndio começou a vir à tona através de recortes de jornal antigos que André desenterrou. A polícia investiga as causas do fogo que consumiu a residência de luxo. Testemunhas reportam ter visto um carro deixando a propriedade em alta velocidade minutos antes das chamas. Helena havia dito que o incêndio começou de repente e que ela o resgatou heroicamente. Mas se um carro deixou a casa antes do incêndio, isso significava que alguém estava fugindo. Victor confrontou Helena indiretamente naquela noite, durante o jantar. Eu estava pensando na casa na serra, ele disse, observando a reação dela. Era um lugar muito isolado. Se o carro estava na garagem, como você saiu tão rápido para buscar ajuda? Helena engoliu em seco, mas recompôs-se rapidamente. Eu corri, Victor. Corri pela estrada até a casa do caseiro. Foi um milagre. Mas, Victor insistiu, o caseiro não morava a quilômetros de distância? O olhar dela se endureceu. Você está me testando, Victor? Você está duvidando da única pessoa que te salvou do fogo e da morte? A voz dela estava cheia de mágoa, e pela primeira vez, Victor se perguntou se aquela dor era fingida ou real. A pressão e a desconfiança começaram a afetar sua mente. Enquanto dormia, flashes de memória distorcidos começaram a assombrá-lo. Em um sonho febril, ele se viu na casa da Mantiqueira, mas não com Helena. Ele estava gritando com uma mulher furiosa, vestida de preto. Ele a estava manipulando, forçando-a a assinar algo. Você não vai me deixar, não depois de tudo que eu fiz por você. Você é minha. A voz dele ressoava no sonho, a voz do Victor antigo. A mulher gritava, acabou, Victor, acabou! E então, o flash mais perturbador, um cheiro forte de gasolina e o som de algo caindo no chão de madeira. Ele se via empurrando a mulher. E por um segundo terrível, ele viu a mulher. Não era Helena. O cabelo dela era mais curto, mais escuro. Victor acordou gritando, banhado em suor. Ele tinha empurrado alguém na noite do incêndio. Ele não era apenas um vilão, ele poderia ser um criminoso. O detetive André ligou no dia seguinte, trazendo a última e mais chocante peça do quebra-cabeça. Victor, André sussurrou pelo telefone. Eu encontrei o Victor de antes. Ele tinha um affair sério. Uma mulher chamada Cláudia. Ele a estava forçando a romper o casamento para ficar com ele, mas ela recusou. Ela era a razão de todos os problemas com sua mãe, Dona Eloá, que odiava a amante. Victor cambaleou. Cláudia.
não Lara. E a noite do incêndio? Victor perguntou a voz rouca. Aconteceu uma briga, Victor, mas a polícia de Minas Gerais arquivou o caso. Não encontraram o corpo da amante, só o seu. Victor desligou. O quebra-cabeça estava quase completo, mas a imagem era insana. O casamento era falso. Victor era um monstro, envolvido com uma amante, Cláudia. A mulher que o resgatou se chama Helena, mas a mulher com quem ela se comunicava era sua irmã gêmea, Lara. O incêndio não foi um acidente, mas o resultado de uma briga. E a amante pode ter estado envolvida. Ele olhou para a porta. Helena voltaria a qualquer momento, pronta para servir o almoço e contar a próxima mentira. Ele precisava confrontá-la. Não como um marido sem memória, mas como o homem que finalmente estava enxergando a terrível verdade por trás da farsa. A verdadeira pergunta não era se Helena era uma vilã, mas por que ela, a verdadeira Helena, a esposa, havia saído da casa? E por que sua irmã gêmea, Lara, estava agora fingindo ser ela? Victor não esperou pelo detetive André. Ele não podia mais esperar. Quando Helena voltou para o loft com flores, sorrindo como a esposa perfeita, Victor estava no meio da sala, segurando o diário de capa vermelha e o telefone. Eu sei sobre o diário, Victor disse, a voz vazia de emoção, mas carregada de peso. Eu sei que o nosso casamento era uma mentira. Eu sei que eu era um monstro e sei que você estava pedindo o divórcio antes de irmos para a Mantiqueira. Helena deixou as flores caírem no chão. O sorriso se desfez, revelando uma dor profunda e um cansaço que ela vinha escondendo por meses. Victor, por favor, ela começou dando um passo à frente. Eu fiz isso para te proteger, para nos proteger. Proteger do quê? Victor rebateu. Da polícia? Eu me lembrei de uma briga. Lembrei-me do cheiro de gasolina, e eu sei que o nome da minha amante era Cláudia. Não é você, não é a sua história. Ele olhou para o diário. O nome que importa é Lara. O rosto de Helena empalideceu. Ela não tentou mais mentir. Lara, é minha irmã gêmea, ela sussurrou, a confissão caindo no ar como estilhaços de vidro. Minha irmã idêntica, Victor. Lara Gomes. A esposa, a sua irmã? Mas você se apresentou como a esposa? Victor gaguejou, a cabeça girando. Quem, afinal, é você? A mulher inspirou profundamente, abandonando completamente a fachada de Helena. A dor nos olhos era genuína e era de Lara. Eu sou Lara, ela disse, e a mulher que você conheceu como sua esposa era a minha irmã Helena. Victor cambaleou. A mulher que o salvou não era a sua esposa, mas a irmã dela. Lara andou lentamente, a tristeza pesando em seus ombros. Eu nunca fui Helena. Helena estava comigo naquela noite e ela não voltou. A memória de Victor, fragmentada e dolorosa, explodiu em sua mente, finalmente se encaixando. O flash da mulher de cabelo mais escuro que ele empurrou. O cheiro de gasolina. Lara começou a contar a verdade completa, fria e cruel. Helena era a esposa, Victor, mas ela era infeliz. Você a estava destruindo. Ela tinha medo de pedir o divórcio porque você a havia ameaçado de arruiná-la. Eu sou Lara, e na noite do incêndio, nós duas estávamos na casa. Helena ia fugir. Eu ia ajudá-la a simular o desaparecimento para que você a deixasse em paz. Mas quem estava na casa quando aconteceu? Victor perguntou, mal conseguindo respirar. Ele se lembrou da briga, do cheiro de gasolina. Lara fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. Você tinha descoberto a traição da Cláudia. Você forçou Cláudia a ir à Mantiqueira para terminar o affair e tentar reatar com Helena. Você a manipulou, Victor, como fazia com todos. Lara fez uma pausa. Nós chegamos na casa e ela estava lá, Cláudia. Houve uma briga terrível, não entre você e Helena, entre você e Cláudia. O flash veio com clareza brutal. Victor, o antigo, bêbado e furioso, empurrando Cláudia contra a lareira acesa.
O derramamento de gasolina, o fogo, e ele fugindo, tentando apagar o fogo que ele mesmo tinha iniciado com a briga. Você estava tentando fugir quando o fogo te pegou, Lara revelou. Helena me viu tentando te tirar, ferido, mas você estava muito perto de onde Cláudia estava. E ela estava. Lara hesitou. Ela estava desacordada, presa. Victor cambaleou para a parede, a verdade o esmagando. Ele era o responsável pelo incêndio. Ele havia machucado ou matado sua amante. Helena me implorou para te tirar. Você era o marido dela, afinal. Mas ela me disse para deixar tudo para trás. Ela me disse para sumir e viver sua vida. Lara continuou, a voz embargada. Eu tirei você. Helena ficou para trás. Ela não ia deixar Cláudia, que estava ferida, ser acusada de assassinato. Ela não ia deixar o legado de mentiras continuar. O grande plot twist foi finalmente revelado. Helena não o salvou. Ela se sacrificou por ele, e ele era o culpado. A mulher ao seu lado era sua cunhada, Lara, que assumiu a identidade de Helena, a esposa, para mantê-lo seguro da polícia enquanto ele se recuperava. Ela o escondeu, não como uma vingança, mas para dar tempo à irmã desaparecida. Por que você fez tudo isso, Lara? Victor perguntou com a voz embargada. Lara o olhou, a dor se transformando em um resquício de amor fraternal. Helena era a minha gêmea. Eu vi você a destruir por anos. Eu ia fugir com ela. Eu fingi ser ela para manter a sua história de amnésia crível. Pensei que se você esquecesse o homem que era, você poderia ter uma chance de ser diferente. A perfeição era um experimento. A amnésia era uma segunda chance disfarçada. Victor olhou para Lara. Ele agora conhecia a verdade. A esposa perfeita não existia. Ela estava desaparecida, talvez morta, por causa do monstro que ele havia sido. Mas olhando para Lara, a irmã que se arriscou por ele, a quem ele mal conhecia, Victor percebeu algo. A mulher que o curou, que o ensinou a ser gentil, que lhe deu o estrogonofe que ele odiava, não era a esposa que o odiava. Era Lara. Eu não sou mais o Victor que você conheceu, ele disse, as lágrimas caindo. E você não é mais a Helena que eu não amava. O futuro era incerto, construído sobre as cinzas de uma mentira. Lara precisava contar a verdade à polícia sobre a ausência de Helena e a presença de Cláudia. Victor precisava enfrentar as consequências de suas ações. Mas naquela sala, despidos de mentiras, Victor e Lara se olharam. A amnésia havia apagado o monstro. O sacrifício de Helena e o amor vigilante de Lara haviam criado um novo Victor. O que aconteceria agora? Seria possível construir um futuro real sobre as ruínas de uma vida tão terrível? Ele sabia de uma coisa. Ele a amava. Ele amava Lara, a mulher que arriscou tudo para salvar sua alma, e não seu casamento. A busca pela verdade tinha terminado. A busca pelo perdão e talvez pelo amor verdadeiro apenas começara.